La democrazia è il punto da vita a cui aspirano tutte le società. Eu combatia um tipo de arquitetura que não exprimia o concreto armado. Como é que é viver aqui nessa cidade? Não te asfixia um pouco, não? Now I'm only depressed a certain amount of time, you know. L'orgasmo è l'orgasmo di tutto il procedimento rituale teatrale. Não é que não seja bom industrializar, tem que industrializar, mas é que a vida não se resume ao crescimento econômico e à industrialização. La creatività è una sintesi tra fantasia e concretezza. Às vezes eu esmorece, isso é uma coisa que eu não consigo fazer esmorecer, porque eu tenho uma fé inabalável nesse país. Inovação, criatividade, empreendedorismo, impactos sociais e econômicos das tecnologias de informação na sociedade. Esses são alguns dos temas que o professor Silvio Meira, considerado um dos principais nomes na área da ciência da informática no país, vai abordar nos programas de hoje e da semana próxima. Silvio Meira é formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, e especializou-se em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. É ainda doutor pela Universidade de Kent, na Inglaterra. Silvio foi eleito pela revista Época como um dos 100 brasileiros mais influentes. No programa de hoje, gravado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o professor Silvio Meira vai falar sobre a educação no mundo da informática, de algumas experiências científicas revolucionárias, da importância da inserção do jovem na tecnologia digital e também sobre o atual estágio do Brasil nessa área. Silvio, prazer muito grande conversar publicamente com você. Sou seu admirador pelo seu trabalho. Mas antes de nós entrarmos nessa área mais técnica, entre aspas, eu queria conhecer um pouquinho da tua vida. Onde é que você nasceu, tipo de família? Eu sou do interior da Paraíba, eu sou de um lugar chamado Taperoá, mas nasci em Campina Grande. Tanto quanto Ariano Suassuna, que é de lá, mas nasceu em outro lugar. Porque naquela época parecia que era perigoso demais nascer lá, não tinha infraestrutura, então meu pai me levou para nascer em Campina Grande e eu voltei para lá, mas morei em muitos lugares no interior do Nordeste, até chegar em Recife, uma passagem rápida por Fortaleza, morei em várias cidades de Pernambuco, Paraíba e Ceará. Então eu sou uma pessoa do interior do Nordeste que viu a praia pela primeira vez com 15 anos de idade. Depois de ter acabado o ensino médio em Recife, eu fiz engenharia em São Paulo, no ITA, em São José dos Campos. Voltei para Recife, fiz um mestrado, uma pós-graduação em ciência da computação. Imediatamente depois fui para a Inglaterra, fiz um doutorado em ciência da computação também e voltei para Recife. Em suma, desde que eu saí do ITA, em 1977, logo em 1978 eu me tornei professor da Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Informática e Engenharia de Software, onde eu estou até hoje. Eu estou há 33 anos no mesmo lugar. Então, deixa eu fazer uma pergunta bem preconceituosa do Sul. Como é que o menino da Paraíba sai daquele sertão, né, e vai para a Inglaterra e se torna assim um dos doutores nessa área mais conceituados do mundo? Eu acho que é por você não saber que você não ia conseguir fazer. Aí você vai fazendo e, na realidade, se qualquer um que realmente se dedicar, tem um professor que eu admiro muito pelo trabalho que ele fez no Centro de Informática, chamado Manuel H. Menon Lopes, que uma vez eu estava reclamando da vida para ele. E isso há muito tempo, eu era aluno de mestrado, talvez ainda, não me lembro exatamente. E um dia ele me disse: professor, nada resiste ao trabalho. Se você sabe qual é a estrada, e não precisa nem saber qual é o destino, mas você sabe mais ou menos qual é a estrada, e você está disposto a fazer curvas, fazer voltas, trocar de estrada, pegar atalhos, e vai trabalhar muito nisso. E lá no Centro de Informática nós trabalhamos todos, muitos, durante décadas talvez, algumas pessoas. Você chega em algum lugar. Que lugar é esse? Às vezes você não sabe, e talvez não fosse o lugar que você quisesse ir no começo. O meu grande sonho era ser piloto. Mas acontece que eu tenho 13 graus de miopia. E aí eu estaria matando pessoas, já estaria morrido há muito tempo. E eu fiz a segunda melhor opção, que era tentar ir ser engenheiro numa escola que formava as pessoas que fabricavam aviões, que foi o ITA, não é?
no fundo, quando a gente vai estudar fora do Brasil, isso é um sentimento que eu acho que é comungado por todo mundo, você descobre que ninguém é melhor do que ninguém, né? Que o interior da Paraíba é tão bom quanto a Inglaterra, quanto o Japão, a China, os Estados Unidos, Canadá e por aí vai. E é muito interessante que depois de um tempo, quando você está fazendo doutorado ou fazendo qualquer tipo de estudo num lugar desse, as pessoas se fazem essa mesma pergunta. O que esse cara está fazendo aqui? Como é que ele chegou aqui? Mas quando você começa a mostrar o resultado do seu trabalho, você imediatamente entra no escopo de todo mundo e passa a fazer parte do time. É que nem fosse um time de futebol. Pessoas num time coeso, resolvendo problemas, todo mundo como parte do processo. Silvio, é evidente que você falou do trabalho e o trabalho é fundamental. Mas é claro que você é uma pessoa diferenciada do ponto de vista da inteligência. É óbvio. Agora, como é que foi a tua formação, menino? Olha, eu estudei, na vasta maioria da minha juventude, em colégios públicos, né? Que era normal naquele tempo, é uma espécie de uma anomalia hoje, né? Mas, pelo menos para as pessoas que têm uma certa performance, a gente espera que volte a ser, que isso volte a ser verdade em breve. Mas eu estudei normal em grupos escolares. Mas em casa tinha influência dos pais? Em casa, meu pai sempre foi um pequeno comerciante, na época trabalhava numa multinacional, seu Inácio está hoje trabalha até hoje, né, tem 86 anos de idade, e minha mãe era professora quando casou com meu pai, porque meu pai mudava muito de um lugar para outro, abandonou, mas sempre teve um cuidado com a gente sempre teve material de leitura em casa, a gente sempre teve muito estímulo para ter uma certa performance na escola, não tinha um grau de cobrança exagerado, isso nunca teve, mas era uma família de pessoas que estudavam, mais ou menos assim. Os meus bisavós eram completamente analfabetos, os meus avós eram semi-analfabetos. Eu me lembro que meu avô tinha uma dificuldade, meu avô paterno, meu avô materno, infelizmente, eu não conheci conscientemente, né? Ele morreu quando eu era muito jovem, e minha avó materna também, mas os meus avós paternos viveram muito, e minha avó era bem mais alfabetizada do que o meu avô, mas o meu avô ele sabia ler e escrever coisas básicas para dar conta do trabalho dele no sítio e numa mercearia que ele teve durante algum tempo. Meu pai só completou o ginásio, mas veja como são as coisas, né? Você sai de uma geração 0, vamos imaginar, completamente analfabeto, 1 sabe ler e escrever, basicamente, 2 acaba o ginásio, 3, nós somos 4 irmãos, minha mãe Zuíla ficou tangendo em casa e meu pai trabalhando, e nesses 4 irmãos tem 2 que são PhD, eu e meu irmão Luciano, tem um que é mestre, que é Marconi, que é mestre em cirurgia, um dos cirurgiões mais famosos de Recife, e a minha irmã, que é uma das professoras de história mais reconhecidas do Recife, tem uma pós-graduação em história também. São 4 gerações. Educação é uma mola mestra para o mundo inteiro, para vidas inteiras. E o impacto não é local, não é na pessoa, o impacto é conjuntural, né? Porque exatamente porque eu tive essa oportunidade, e aí, de uma certa forma, quando a gente olha para o tamanho da oportunidade, veja o seguinte, eu acho que inteligência está igualmente distribuída em estado bruto no começo para todo mundo. A menos que a pessoa, por infelicidade, nasça com alguma dificuldade biológica fundamental. Mas quando você parte dessa base, se você tem as oportunidades, aí o resto todo acontece. E se você aproveita as oportunidades, né? Não é só ter, mas é aproveitar as oportunidades. E eu acho que foi isso que aconteceu para uma geração como a minha, de filhos do interior do Nordeste, que eu conheço dezenas que estão no topo da sua profissão, aqui no Rio, em São Paulo, em Brasília, fora do Brasil, dezenas deles também, em função dessa história de como é que você pega inteligência em estado bruto, põe educação. No meu caso, na minha formação pessoal, foi fundamental para mim eu ter pego uma hepatite, né? Eu fiquei doente de hepatite num certo estágio da minha vida, e meu pai pegou um vendedor ambulante de enciclopédias e comprou o tesouro da juventude que ele estava carregando de amostra. Eu li muito. E eu li... 18 volumes azuis, né? E eu li inteiro. Eu li todos, em sequência. Uau. Né? Então a minha conversa sempre foi hipertextual, porque obviamente não se lê uma enciclopédia sequencialmente. E eu li
inteira. Depois li a enciclopédia Barça também. Leu, assimilou e guardou. Não. Então, veja, eu perdi essa enciclopédia, esse tesouro da juventude, que é, para o pessoal da nossa idade, é um livro mágico, né? Porque era talvez a única fonte consolidada de conhecimento da época, era uma espécie de uma Wikipedia, né? Ou de uma enciclopédia britânica, né? Condensada ali. Eu perdi isso na cheia de 75. Eu só consegui, em Recife, né? Teve uma mega cheia. E eu só consegui uma cópia de volta da mesma edição em 1998, por aí, que eu comprei num sebo em São Paulo, já aí usando a internet para descobrir o sebo, a cópia da enciclopédia, comprei, paguei, mandei boleto, vim lá para casa. E eu tenho guardado num lugar, tenho um filho de 10 anos, Pedro, e até hoje ele nunca mexeu. Foi teu turning point, foi a tua virada. Foi a minha virada. Ele está quase na idade que eu comecei a ver essa enciclopédia quando eu tinha 11 anos de idade. Ele está quase na idade de começar a pegar a enciclopédia, mas para proteger a enciclopédia dele, que obviamente hoje tem um valor apenas histórico, ela fica guardada na minha sala da universidade. Ô Silvio, você falou na educação, né? O nosso mundo, você não, porque você está num mundo já na frente, mas o meu mundo acabou. Começou um mundo novo. Que mundo é esse que começou? Olha, se a gente for olhar para as plataformas sobre as quais a economia e a sociedade funcionam, a gente pode observar que elas foram criadas a partir de ondas de inovação. Você pode começar lá na 1750, por aí, com a onda de mecanização, com o comércio, como a gente entende hoje, né? E você ir progredindo com essa coisa, por exemplo, 100 anos depois, você tem máquinas a vapor e ferrovias, aí lá pelo começo do século XX, você tem eletricidade, que começa a se imiscuir na sociedade, e o motor à explosão. Ali pela época da Segunda Guerra Mundial, você tem uma onda de inovação de eletrônica e aviação, que conecta o mundo muito mais rapidamente e começa a possibilitar a automação de coisas, inclusive aviões maiores, navios maiores, o começo da informatização das empresas. Depois você tem uma onda, em cima dessa onda de eletrônica e aviação, você tem uma onda de software e redes. Essa onda de eletrônica, ela começa a fazer, a partir da década de 70, ela começa a maturar e produzir os componentes essenciais para os computadores, primeiro aqueles gigantes de muito grande porte, depois eles vão diminuindo de tamanho, vão entrando na vida de todo mundo, e de repente a gente dá para eles, em larga escala, múltiplos propósitos, porque cada peça física passa a ter uma multitude de funções e nós as conectamos com redes. Então isso, nos últimos, vamos imaginar, 250 anos, a gente saiu de um mundo e de uma sociedade e de economias quase que completamente desconectadas para um universo de pessoas, instituições, marcas, coisas, produtos completamente conectados. Um universo onde você quer fazer qualquer coisa com qualquer pessoa em qualquer outro lugar do mundo ou instituição, isso não está mais nem ao alcance de um botão, porque os botões desapareceram. Então essa nova sociedade, ou talvez essa nova plataforma de construção de sociedades e economias e de vidas pessoais hiperconectada, é descrita por Manuel Castells como sendo um mundo de fluxos, né, um flowscape, um universo, um espaço feito de interações que são propositais, repetitivas, programáveis, realizadas por atores sociais, que podem ser pessoas, instituições e coisas, a partir de posições que estão potencialmente disjuntas do ponto de vista físico, sobre as infraestruturas, ou sobre as estruturas, ou pseudoestruturas econômicas, educacionais, sociais, políticas e assim por diante. O que isso cria, para começar? Muito mais proximidade, né? Muito mais capacidade da gente agir sobre coisas que estão remotas a nós. Muito mais fluidez para a coisa mais fundamental que a universidade, que a humanidade devia lidar com ela, e que, aliás, é o que está na universidade, no princípio basal da universidade, que é conhecimento. Conhecimento passa a ter muito menos barreiras para fluir, né? Esse, aspas, novo mundo, que não é plano, ele continua tendo picos, mas esses picos são muito melhor conectados e conseguem agir... O que você chama de picos aí? Lugares onde se concentram mais coisas. O Rio de Janeiro é um pico. O Rio de Janeiro é um pico em relação, por exemplo, a todo o redor do Rio de Janeiro. Tem um número grande de coisas que se concentra aqui a
do ponto de vista do que acontece ao redor do Rio de Janeiro e, obviamente, em relação ao país inteiro, o Rio de Janeiro é um pico para um número muito grande de coisas, assim como São Paulo é um pico para outras. Então, mas acontece que eu não preciso, para um número muito grande de coisas, hoje vir ao Rio de Janeiro para fazer as coisas que antes eu precisava necessariamente vir aqui. Não é? Então, esse universo conectado e cada vez mais, principalmente conectado a partir de conhecimento, conectado a partir de informação e das transações que a gente pode fazer com isso, cria um conjunto completamente novo de possibilidades. Pois é, como é que o jovem deve se inserir nesse mundo? Estudar como hoje? Olha, quando você tem uma onda de inovação muito forte, nós estamos vivendo talvez o auge dessa onda de inovação de software e redes, nos preparando para uma onda que tem que quase que necessariamente ser de sustentabilidade, que a gente vê ela aparecendo de várias formas na economia e na sociedade. O problema é você voltar para estudar os fundamentos. Quais são os fundamentos das coisas? Se eu me concentrar numa época que tudo está movendo muito rápido, e eu estudar como é que objetos funcionam e me tornar especialista em coisas que são a superfície da mudança, eu vou ter problemas em todas as áreas. Se eu me concentrar na superfície e esquecer quais são os fundamentos, eu vou começar a ter um problema radical, porque a superfície muda muito rápido. Mas ela reutiliza aqueles mesmos fundamentos o tempo todo. Por exemplo, olhando para a área de computação que é a minha, todos os fundamentos de quase tudo que a gente está vendo aqui ao redor agora, do ponto de vista de redes, de software, de arquitetura de computadores, de por que as coisas são computáveis ou não, de qual é a complexidade da computação, são teorias que têm pelo menos 50 anos. Então, quem quiser entrar na área de computação e quiser ter uma longa vida separada dos dispositivos e da dinâmica dessa superfície que muda muito rápido, tem que, óbvio, entender como é que os dispositivos funcionam. Você não vai entender só de teoria. Mas a computação está em tudo hoje, né? A computação está em tudo hoje. Quer dizer, você começa a ver que um número cada vez maior de áreas do conhecimento e da performance humana são mediados por sistemas computacionais de vários tipos. Vamos pegar medicina, por exemplo. Você faz hoje, com a performance muito maior, operações várias, cirurgias de vários tipos, mediadas por robôs. Robôs que, por exemplo, existem no Brasil já hoje. Não é? Então não se trata da substituição do humano por um robô. O humano continua controlando o que tem que ser feito. Mas, obviamente, os tentáculos robóticos que vão operar alguém têm uma precisão física muito maior e podem realizar processos repetitivos numa quantidade de vezes infinitamente maior do que os humanos, sem um cansaço, por exemplo. Agora, eu li outro dia alguma coisa que você falou, que quem não dominar o software vai ser carregado, ou seja, você tem que dominar o software. O que é isso? Como tudo está virando software, né? Você liga para algum lugar e diz, eu quero fazer tal coisa. A pessoa que lhe atende diz, olha, é até possível, mas o sistema não deixa. Beck. Não! Porra, hacker safado! Eu tenho sua identificação. Se hackear minha senha de novo, eu acabo com você. Ela colocou uma armadilha. Agora, eu li outro dia alguma coisa que você falou, que quem não dominar o software vai ser carregado, ou seja, você tem que dominar o software. O que é isso? Na realidade, isso é uma espécie de uma brincadeira que a gente começou a fazer há muito tempo atrás, e eu acho que não é originariamente minha, mas eu reescrevi em português para ser no programa ou seja programado. E tem vários livros internacionais sobre o assunto e tem muitos textos no meu blog sobre isso também. A ideia básica é o seguinte, como tudo está virando software, né, você liga para algum lugar e diz, eu quero fazer tal coisa, a pessoa que lhe atende diz, olha, é até possível, mas o sistema não deixa. Né? As instituições começam a se tornar software porque muito amplas, grandes e complexas, você tem que contê-las do ponto de vista de métodos e processos de alguma forma. E você não pode deixar na mão das pessoas para fazer pura e simplesmente. Então você quer viajar de avião, o que é que você faz? Você interage com o software 100% do tempo. Você quer usar o seu convênio de saúde, você vai interagir com o software 100% do tempo. Você quer usar o seu carro, você interage com o software 100% do tempo. Um carro topo de linha hoje tem dezenas de milhões de linhas de código dentro do carro. Então o que acontece, seja lá qual for a sua área de trabalho, de medicina
a qualquer outra coisa que você possa imaginar, de arte a qualquer outra coisa que você possa imaginar, brincando de dimensões, ou de engenharia a viagens espaciais. Ou você vai aprender a programar esses sistemas, ou você vai ser, aspas, programado por eles. Você só vai poder fazer o que eles deixarem você fazer. Então você imagina, por exemplo, que um robô que faz cirurgias, tem pessoas que usam o robô que já tem cirurgias pré-programadas, médicos que vão usar o robô, e você tem os médicos que programam o robô, vão programar novas cirurgias para aquele robô. Então, só para usar a programação que já existe, você tem que entender o suficiente do que é que está acontecendo. Você tem que ter noções muito mais sofisticadas do que noções somente gerais. É uma coisa de propósito específico. Mas para fazer novas operações, para tentar fazer ou melhorar o que já está programado lá, você vai ter que saber programar. Então, no fundo, é como se fosse uma nova linguagem, um novo conjunto de linguagens. Você será um analfabeto quem não... Conjunto de símbolos, códigos, estruturas linguísticas, significados, que é como você diz, quer dizer, hoje, em negócios hoje, a gente está vendo no Brasil, com essa tensão internacional que o Brasil está tendo, quem não fala inglês está tendo uma dificuldade muito grande de conviver com esse novo universo de negócio que apareceu ao nosso redor. Há pouco tempo atrás, há 10 anos atrás, a gente não precisava falar inglês para fazer negócio. Uma hora nosso negócio era interno, ainda é. Mas cada vez mais quem está na ponta tem que falar inglês. A mesma coisa do ponto de vista da sua função na sociedade. Cada vez mais você tem que entender como é que você programa coisas. Citando um exemplo bem básico que eu acho que todo mundo pode capturar, que é o seguinte: se você tem um smartphone, esse smartphone tem aplicações que você traz para ele. E você escolhe. Não é um negócio que ou vem tudo ou não vem nada. Você vai no mercado de aplicações, no App Market, que é o nome, você escolhe uma aplicação lá, você traz essa aplicação e bota aqui. Quando você faz isso, de uma forma muito simples, que a maioria dos meus colegas de computação não chamaria de programação, você está reprogramando o seu dispositivo para ele realizar um conjunto de funções para você. Que significa, basicamente, ir num lugar que tem uma interface gráfica com funcionalidades e você trazer para cá. Nós não começamos nem ainda a conectar essas aplicações que estão nos nossos smartphones, nos nossos telefones, aspas, não telefones, né? Mas na hora que for possível conectar, é a gente mesmo que vai fazer. Pega a informação da previsão do tempo, conecta com a do noticiário e me leva para estradas e me diz que hora eu tenho que sair de casa. E não é muito difícil pensar isso. Né? Isso é uma coisa que qualquer um de nós pode fazer. O que a gente não tem é uma linguagem que seja acessível a muita gente para fazer isso de uma forma simples. Agora, isso está crescendo de uma forma exponencial, né? Geométrica, sim, brutal. Sim. Né? Em 4, 5 anos, 10 anos, como é que você vê assim, o que está acontecendo com as pessoas? Olha, você falou da medicina, por exemplo. O Alan Kay, pesquisador histórico da Xerox PARC nos Estados Unidos, ele costumava dizer que é muito mais fácil inventar o futuro do que prever o futuro. Claro. E tem um cara que eu admiro muito o trabalho dele no Sloan School of Management, chamado Klaus Otto Scharmer, que ele diz que o futuro vem do futuro. O futuro não vem do passado pela via do presente. Ou seja, não é uma escadaria que a gente vai subindo e de repente tem um próximo passo natural que a gente dá. Não. Tem múltiplas escadarias abstratas descendo. Quando a gente junta energia suficiente para saltar do atual degrau de presente para um degrau de possível futuro, a gente concretiza aquela partezinha do futuro, né? É como se o futuro estivesse chegando, só não está homogeneamente distribuído e nem é possível para todo mundo e em todos os tempos, às vezes só na imaginação de uns e de outros. O que é bastante claro, eu acho, é que a gente vai viver num universo cada vez mais informacional, cada vez mais conectado. A gente vai ter muito mais informação sobre todas as coisas. E isso vai possibilitar um outro conjunto de operações e aplicações que a gente nem pensa hoje. Por exemplo, formas efetivas de você compartilhar veículos para mobilidade física nos ambientes urbanos. Por que a gente não consegue fazer isso hoje de uma maneira minimamente efetiva? Porque nós não temos informação suficiente sobre a rua, sobre os carros, sobre onde é que eles estão, como é que a gente vai fazer assim por diante. Então, ou seja, andar 4, 5 pessoas no mesmo carro para não do carro andar sozinho. Claro. Quando é que esse negócio vai? É claro, se você pegar certos cenários de mobilidade, você diz, bom, os carros vão se dirigir, não vai ter motorista. Eu acho isso um cenário legal. Não precisa de lei seca. Você entra no carro, o carro lhe testa e diz, ó, não é você que vai dirigir, quem vai dirigir sou eu.
Dirigir é só para pessoas aptas, e o carro não deixa. Who's Leo Crow? Security lockdown enabled. Revised destination office. Lamar, they found me. Is there any way to override the lockdown? No. No? I'll meet you anywhere you say. Then you can come to my house, John. You know I can't. They'll get me there. I'm not gonna get haloed. Por outro lado, você pode chegar ao seguinte, você, pegando o mesmo cenário de mobilidade, você tirar os sinais de trânsito. Se os carros estão totalmente informatizados, você não precisa de sinal de trânsito. Porque os carros vão combinar como é que eles passam ali naquele cruzamento, e ao mesmo tempo que não vai ter multa por alta velocidade. Porque a rua diz para o carro qual é a velocidade que ele tem que ir e limita aquele carro, a menos que ele seja um carro com prioridades. Por exemplo, polícia, ambulância, bombeiros, que vão poder andar na contramão, porque você manda todo mundo se afastar, todo mundo se afasta, e independe de motoristas. Isso vão não é ter mais senso ficção fazer. científica. Isso Não. Claro. De novo, é aquele negócio do futuro que já existe, só não está igualmente distribuído. Você tem, recentemente, um desses carros de Google, que não são esses que tiram a foto pelo meio da rua aí, mas o carro de Google sem motorista, né? Ele dirigiu 1.000 milhas por dentro de situações urbanas normais, 1.600 quilômetros. Sem motorista. Sem motorista. O motorista sentado lá para caso acontecesse alguma coisa, mas ele nunca tocou em lugar nenhum. E ele entende a rua, ele sabe que o sinal está lá, que sinal de trânsito é esse aqui, que isso aqui é um carro, que isso aqui é um pedestre, e assim por diante. Qual é o problema? O radar que bota esse carro para funcionar, um radar extremamente sofisticado, fica em cima dele, além do fato de que o carro usa toda a informação que Google tem sobre ruas, sobre as imagens das ruas, tem o mapa de alta precisão de onde é que está o chão, onde é que estão as pistas, assim por diante. Esse radar hoje custa dezenas de milhares de dólares, se eu não me engano, bem mais de 50 mil. Daqui a poucos. Por quê? Porque isso é eletrônica. Se a lei de Moore, que é a lei fundamental dessa história da expansão da eletrônica como suporte ao software, como as redes na economia e na sociedade, continuar funcionando, o que a lei de Moore diz basicamente é o seguinte: a cada 18 meses a capacidade computacional dobra pelo mesmo preço. Então é isso que a gente vê acontecendo. Você tem um negócio que era desse tamanho, custava 5 mil, daqui a pouco ele é desse tamanho, faz 10 vezes mais e custa 500. A gente está no início de uma carreira. Sim. Os próximos 100 anos vão ser extremamente interessantes. Silvio, quem viver, verá. E essa lente de contato que você pode... Isso aí é uma ideia muito legal. Veja, tem a história o tempo todo a vida imita a arte e vice-versa, né? Chico Sainz já dizia que computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro, né? Brincando com o fato que são os artistas que desenham efetivamente as notas. Mas olhando para esse jogo entre arte e ciência e tecnologia, tem um livro chamado O Fim dos Arco-Íris, Rainbow's End, eu não sei nem se está traduzido para o português, de um pesquisador americano, famoso por outras razões, por causa da teoria da singularidade, chamado Vernor Vinge. E nesse livro, ele parte do princípio que as pessoas têm uma lente de contato informatizada e conectada em rede. Então, a primeira coisa que você faz quando você vai para a escola é aprender a usar essa lente de contato. E o que essa lente de contato faz? Você aprende a fazer busca subliminar com ela. Você aprende a fazer perguntas para a lente de contato sem, obviamente, estar falando com ninguém. Ou seja, a fazer uma coisa que, de novo, a ciência garante que você vai poder fazer, já se faz hoje, que é você controlar com o seu cérebro, sem nenhum movimento físico, dispositivos que estão ao seu redor. Só que aí é você fazer uma pergunta do tipo dizendo que hora vai acontecer tal coisa em tal lugar. E a lente pega essa informação em rede, traz de volta e projeta de forma subliminar no seu olho de novo. Quer dizer, essa é a ideia de você aumentar o universo ao seu redor, de você expandir as possibilidades de uma forma absolutamente radical. O ponto é que uma forma muito simples dessa lente está sendo testada com sucesso em coelhos no momento. Ela tem uma antena, ela pode transmitir, porque tem um rádio também, ela pode transmitir informação para fora do olho e capturar a informação para dentro do olho. Ela tem um processador e ela tem um display extremamente pequeno, que é um display de teste de 1 pixel, mas só para provar o conceito de que vai ser possível fazer isso em pouco tempo. Quer dizer, você tem 1 pixel hoje, nós daqui a 20, 30 anos, nós vamos poder ter lente de contato provavelmente, que você pode escanear o universo ao seu redor, que você pode consultar o mundo ao seu redor sem ter que abrir
nem um tablet. Ou seja, nós estamos conversando aqui, eu estou falando com você, mas ao mesmo tempo eu estou vendo o Facebook, estou vendo... Você está na web, você está na rede como um todo. A Linda Stone, há muito tempo, recriou uma noção chamada atenção parcial contínua, que é a ideia de que nenhum de nós estaria, nos tempos de rede, fazendo uma coisa só. E se aliás, usa, os jovens já conseguem mais se isso. usa muito isso para explicar o comportamento dos mais jovens. Eu acho que ela só reinventou esse negócio na realidade, porque você imagina uma coisa bem antiga, tipo, você tem um nativo há 5.000 anos na floresta, tentando flechar um macaco para fazer o almoço dele e da família. Se ele não prestar atenção em 50 coisas ao mesmo tempo, ele não vai levar macaco nenhum para casa e ele pode virar o almoço da onça que está atrás dele. Então esse negócio de atenção parcial contínua é inato a seres humanos e à humanidade. A questão é que agora nós trouxemos um conjunto muito grande de dispositivos que podem capturar a atenção de uma forma completamente diferente, à qual a gente estava acostumado, e isso vai complicar muita coisa, vai possibilitar um outro número gigantesco delas e simplificar outras tantas. É que nem eu entro na minha sala de aula na universidade hoje, metade dos alunos tem um laptop aberto e conectado na rede. A gente tem uma banda muito larga no centro de informática. Aí o que acontece? A minha sala de aula não está cercada naquelas 4 paredes. Eventualmente, tudo que eu disser pode ser consultado nas melhores fontes, inclusive nas mesmas que eu li para ir dar aquela aula. Se a aula não estiver criando nenhum grau de interesse naquelas pessoas, elas vão fazer outra coisa, namorar, por exemplo, um chat, falar com a namorada, é muito mais interessante. Ou vão entrar no game que eles estão jogando, vão para World of Warcraft, Elder Scrolls, ou qualquer coisa que for, ou vão desenvolver software, e vão ler coisas de outra disciplina, eles estão com o mundo na mão o tempo todo. Então, eu acho que tem uma possibilidade nova que é criada, da gente melhorar, da gente aumentar, da gente mudar o significado das interações pessoais para torná-las mais ricas. O ato burocrático, por exemplo, eu sinto isso profundamente, de eu ir à sala de aula, dar uma aula, ele perde quase completamente o significado quando as pessoas têm uma riqueza imensa de informação ao redor delas, principalmente se elas souberem procurar. Daí que nesse livro que eu mencionei, o Jardim de Infância, lá embaixo, é como é que você procura coisas. Né? Quer dizer, a escola está totalmente ultrapassada, né? A escola tem, vamos dizer que a escola tem problemas seríssimos. A gente começa pelo problema de que a maioria dos professores nunca foi gamer, nunca jogou. E a maioria dos alunos, principalmente os mais novos, daria tudo para nunca ir à escola e ficar só jogando. Aí você talvez tenha oportunidades, de novo, dantescas, de combinar as duas coisas. Como é que a gente, e a palavra é ruim em português, né? Como é que a gente gamifica? Como é que a gente transforma o processo de aprendizado num processo que pareça com um jogo, onde as pessoas tenham estímulos que pareçam com jogos. A gente tem um experimento sendo feito por uma startup do Porto Digital em Recife, a Joy Street, chamada hoje, que é a Olimpíada de Jogos e Educação, onde a ideia é você contrabandear o currículo acadêmico, o currículo escolar padrão para dentro de uma rede social de jogos que criam uma oportunidade de aprendizado. Então, você ao invés de tentar fazer com que as pessoas fiquem na sala de aula paradas ali olhando o professor, coisa que ninguém na realidade nunca fez, né? Eu não me lembro de ter feito isso em nenhuma época na minha escola, a gente sempre tinha outra coisa mais interessante para fazer, imagina agora. Como é que Depende, né? Porque um bom professor às vezes muda a vida das pessoas. Né? Um bom professor muda a vida das pessoas, mas esses professores, eles normalmente são estrelas. Eu acho que eu, você e todo mundo que está compartilhando esse experimento aqui com a gente, já teve algum, vai convir que teve algum. O problema é que nós precisamos de muitos. Nós precisamos de muitos. Esses caras, os excelentes professores que capturam a atenção de qualquer sala pelo simples fato de chegarem e começarem a contar uma história. Porque o que um professor faz? Ele conta uma história. O que um jogo é? Um jogo é uma história interativa. Uma história interativa que mesmo que eu, aluno, não esteja interessado no processo de aprendizado, se eu criar um grau de interesse suficientemente alto na interatividade daquela história, onde o aluno possa manipular aquele negócio, de repente eu trago ele de uma forma subreptícia para dentro do processo de aprendizado. Nós estamos vivenciando isso de uma maneira muito forte nessa história de levar redes sociais e jogos para ser uma espécie de uma guia
do processo de aprendizado. Claro, os professores estão envolvidos com grupos de alunos e os alunos estão envolvidos entre si. É um processo de competição, ou seja, turmas de alunos competem com outras turmas de alunos. Então você vai mesmo para um ambiente de jogos como em jogos na web, na internet e nos dispositivos de computação pessoais. Ô Silvio, dentro dessa mudança toda, né, a gente já está pensando aqui no homem biônico. Daqui a pouco, né, troca o olho, troca o coração, troca o fígado, troca as pernas. Eu vi você falando que provavelmente no futuro o paralímpico vai correr melhor do que porque ele vai botar aquelas pernas garantido, isso é garantido, né, de titânio, então ele vai correr mais rápido que o homem normal. Né? Onde é que vai parar isso? Nós estamos falando da possibilidade da humanidade se sustentar aqui durante 1 milhão de anos. Imaginando que isso seja possível, a gente não viu nem o começo ainda. Humorous. Shoulder. Entire left arm. 1, 2, 3 ribs. No, that one's me. Oh my God. A lung? USR Cybernetics program. For wounded cops. I didn't know any subject. Anybody was so extensively repaired. Dentro dessa mudança toda, né, a gente já está pensando aqui no homem biônico. Daqui a pouco, né, troca o olho, troca o coração, troca o fígado, troca as pernas. Eu vi você falando que provavelmente no futuro o paralímpico vai correr melhor do que porque ele vai botar aquelas pernas garantido, isso é garantido, né, de titânio, então ele vai correr mais rápido que o homem normal. Né? Como é que vai parar isso? Tem um livrinho preto, pequenininho, muito interessante, chamado Ciência no Ano 1 Milhão. Então não estamos falando dos próximos 50 ou 10 ou 20 anos. Nós estamos falando da possibilidade da humanidade se sustentar aqui durante 1 milhão de anos. Imaginando que isso seja possível, a gente não viu nem o começo ainda, porque a gente estava falando ainda agora que a gente só está vendo o começo. Mas, de uma maneira minimamente organizada, a história não tem 5 mil anos. Né? As primeiras formas de codificação efetiva de conhecimento, as primeiras escritas, têm 2, 3 mil anos. Sumérios, talvez. Os sumérios ali, com os gregos com Línia B e coisas como essa, os sumérios ali com Gilgamesh e por aí vai. Então, onde é que a gente está? A gente está num começo tão elementar e, de mais de uma forma, nós não somos tão especiais assim para prever como é que o futuro vai se desenrolar, que nós não sabemos onde vai parar. Eu tenho uma crença pessoal, que eu acho que é debatível, que é o seguinte: não vai parar. Não vai parar. Porque o que você podia fazer, do ponto de vista de imaginação? Viver 200 anos, por exemplo. Viver 200 anos. Ou não morrer mais. Tem um pessoal que defende a possibilidade, já discuti isso no meu blog, a área de computação, por exemplo, está dividida entre um monte de gente que acha que é possível, um outro monte de gente que acha que não é possível, de você fazer o que a gente chama upload e download. Você pega tudo que você vê, pensa, faz, sabe, aprende, etc., você tira do seu cérebro e põe no mecanismo de representação de conhecimento. E aí, vamos imaginar que seu corpo vá para o espaço, por alguma razão você sofreu um acidente de trânsito, ou eu, seja quem for, você pega um outro corpo e puf, põe esse negócio dentro de novo. Então, e aí, você morre ou não morre? Is there something you want to say to me? I'm sorry. My responses are limited. You must ask the right questions. Why would you kill yourself? That, detective, is the right question.
Program terminated. Se você não quiser mais voltar para um corpo, se não for mais disponível o fato de você voltar para um corpo, essa coisa que ficou lá, qual é o status ético, moral, filosófico que ela tem? Ela é um ser como nós? Ela não é, mas tem certo conjunto de direitos? Ela não tem? Do que a gente está falando? E isso nós estamos falando de vida aqui, mas tem gente pensando em coisas como, pô, qual é o nível de energia que a gente vai usar como civilização? A gente captura e gera hoje uma fração ínfima da energia que está disponível na Terra. Por exemplo, a maior parte da energia solar a gente não captura. Da energia solar que não está, obviamente, servindo para as plantas, para nós. Porque é caro, assim, tal, né? Por um número de razões. Mas imagine que a gente pudesse fazer coisas como, vamos desmontar a Lua e vamos fazer um captador de energia solar. Primeiro, para fazer isso, para gerar energia para fazer isso, a gente precisaria desmontar alguns asteroides. Pega uns 3 ou 4 quaisquer que estejam passando aí, desmonta eles e faz captadores de energia solar gigantesco. Usa isso para desmontar a Lua e faz um captador de energia solar do tamanho do sistema solar, entendeu? Tem gente pensando nisso. Aí você pode dizer, mas é um bocado de loucos. Certo, mas anestesia era coisa de um bocado de loucos há muito tempo atrás. Antes disso, você fazer... dente de titânio, né? Um dente de... Dente de titânio, ou depois disso você fazer transplantes, era um negócio completamente maluco. Hoje em dia você está pensando clara e objetivamente em você fazer transplantes, autotransplantes, né? Eu fazer geneticamente, eu programar um coração meu de volta para mim e trocar o meu coração por um meu coração mais novo. E ninguém está achando que isso é exótico. As pessoas só estão discutindo se é caro, como vai fazer e assim por diante, e quais são as implicações, de novo, sociais, pessoais, éticas, morais, familiares, de grupo disso. Vai haver um conjunto de debates muito intensos, de novo, porque o planeta, ainda bem, não é homogêneo, há visões diferentes de sociedade, de família, de religião, de vida, de pessoas, assim por diante, que vão fazer com que essa coisa não saia sendo feita, talvez, com o assodamento tecnológico que seria possível ser feito. Mas eu estou pensando aqui, um pouco na nossa geração, quer dizer, as consciências se formavam lentamente, a gente ia aprendendo as coisas. Hoje não, né? Hoje um jovem, rapidamente, a gente vê criança de 4, 5 anos, já mexe no computador, já sabe. Eu não sei que... Alguém me contou outro dia que deu um computador para uma criança, um livro, e ela fazia assim, né? Porque ela... ou assim, né? Piada legal que circula na internet, quer dizer, uma revista, na realidade, um tablet quebrado. Né? Você faz assim, a página não... Enfim, esse mundo que está surgindo, né, Silvio, que já surgiu, na verdade, né? Como é que os estados, penso, por exemplo, o Estado brasileiro, como é que ele está formando esse novo... Ele está pensando, nós temos estratégia para o futuro? Olha, o Brasil é um seguidor, né? O Brasil tem tido uma dificuldade histórica muito grande, e não é só agora, se a gente olhar a história inteira, de assumir riscos e assumir que seus técnicos, seus cientistas, planejadores, assim por diante, podem liderar alguma coisa. Raramente isso acontece no Brasil. Aconteceu, por exemplo, com o Proálcool. O Brasil acabou liderando mundialmente esse negócio por causa de uma mega crise que enfrentou de combustíveis na década de 70. Então, essa crise levou imediatamente a uma resposta. Aconteceu de novo, por exemplo, no caso da mudança radical na economia das commodities agrícolas no Brasil, liderada pela Embrapa. Que a gente pode pensar que são commodities, certo? São commodities porque a gente consegue fazer em grande quantidade, mas a quantidade de ciência e tecnologia e a qualidade de ciência e tecnologia que tem por trás, e de risco e de inovação, é absolutamente gigantesca. Do ponto de vista de educação, nós temos uma grande oportunidade, porque nós sabemos que a educação brasileira, em geral e em escala, a gente não pode e não deve esconder isso, ela é ruim. Ela não é mais ou menos, média, assim por diante. E o problema de haver centros de excelência, eles serem poucos numa educação que é ruim, só agrava o problema. Você talvez devesse ter mais centros de excelência para mudar como é que a gente vai fazer o todo depois. Nós temos perdido a oportunidade, atrás de oportunidade,
de fazer mudanças radicais na educação brasileira, porque nós consolidamos certos entendimentos, consolidamos certos conjuntos de poderes, nós levamos à Constituição o fato de que é o município que, por exemplo, faz o ensino fundamental e faz do jeito que quiser, e nós dispersamos a energia inteira que a gente podia estar dizendo, ó, vai haver certas mudanças que são nacionais, que são radicais, que têm que ser radicais, que vão preparar o Brasil para o futuro. Para citar um exemplo, a Coreia tomou a decisão que até 2015 todos os materiais escolares do ensino fundamental da Coreia serão digitalizados, disponíveis em rede, conectados, e os alunos vão poder usá-los para sempre, mesmo depois que saem da escola, e eles vão estar dentro de um tablet. Isso é uma mudança de grande ordem de magnitude que tem impactos educacionais, econômicos, o dinheiro de partida disso é 2,5 bilhões de dólares, e impactos industriais, porque vai se criar uma indústria ao redor disso, da qual, muito provavelmente, nós vamos estar comprando dispositivos e infraestruturas em 2020. Ou seja, o que os coreanos estão olhando fazer em 2015, que nós poderíamos muito bem estar fazendo aqui, como fizemos com o Proálcool lá atrás, como fizemos com commodities agrícolas assim por diante, nós estamos pegando a área mais preciosa de atividade de uma sociedade, porque sem educação nenhuma das outras vai funcionar. É impossível você ter. Nós temos um sistema de saúde de qualidade sem ter um sistema educacional de qualidade. Nós temos segurança de qualidade sem ter educação de qualidade. O país, a economia é brilhante, mas nós não temos educação. Educação, para mim, não é porque eu estou nesse setor há tanto tempo, como professor e como aprendiz, de maneira quase diária, não é porque eu estou em educação. Eu acredito piamente que ou a gente resolve o sistema educacional e transforma ele numa coisa que, em qualidade e em quantidade, produz resultados de classe mundial, ou o Brasil sempre será esse país que é competitivo conjunturalmente. Ou seja, existia uma conjuntura que nos fazia competitivos. Nós temos sol, nós temos terra, nós temos água, riquezas minerais, etc. e tal. Mas num mundo que não funcione por causa disso, nós temos problemas. Porque num universo onde petróleo não sirva para mover carros, qual é a utilidade da gente ter a quantidade de petróleo que a gente vai ter? Quando você sabe, por exemplo, que as reservas de carvão no mundo têm ainda 300 anos, o petróleo também, dificilmente isso vai mudar. Né? Aí a gente fica aqui sentado e diz, não, esse problema aí são os doidinhos na universidade, ficam falando desse negócio de mudança, a gente já é competitivo. Eu acho que não, eu acho que as dinâmicas inovadoras, históricas, elas estão se acelerando, essa coisa que você falou. Pô, mas hoje as pessoas cada vez mais se sentem distantes dos jovens de sua geração, e mais distantes o tempo todo. Por quê? Porque em 1750 uma onda de inovação ela fazia assim. Em 2000 ela faz assim. Então você não tem tempo para capturar, e o sistema educacional não está preparado para promover. A nossa conversa com o professor Silvio Meira continuará na próxima semana. Ele vai nos falar, entre outros assuntos, de criatividade e de empreendedorismo. Quando você olha para esse negócio da atitude, não é só a capacidade ou o potencial criativo, ou o potencial inovador. Nós estamos falando da atitude. O que é que eu vou fazer? E muito mais do que ter ideias e achar que dá para fazer, o que diferencia os lugares que fazem as soluções que nós usamos para nós próprios é a capacidade de fazer, é a capacidade de executar, né? É você olhar e dizer, bom, está aqui uma ideia... A diferença do sonhador e o criativo, né? Está aqui uma ideia, mas está aqui um conjunto de processos e métodos, investimento, trabalho, coordenação, articulação, marketing, vendas, para botar esse negócio para o mundo inteiro. Da importância do conhecimento na vida das pessoas. Se você tem uma boa sala de aula, e no Centro de Informática da UFPE, um dos privilégios que a gente tem é ter bons alunos. Eu acho que uma escola é muito mais feita de bons alunos do que bons professores. Se você tem bons alunos, a escola está garantida, pouco importa os professores. Porque os bons alunos têm perguntas complexas. Tem perguntas que você não faz a menor ideia nem de onde elas estão vindo. E se você for um cara curioso, se você participou desse processo de aprender a estudar ou de aprender a aprender, que é o que eu acho que a formação sofisticada de pós-graduação faz, ela não injeta em você um certo corpo de conhecimento, mas ela constrói uma capacidade de aprender continuamente, aí você estuda o tempo todo. Eu estudo o tempo todo, todo dia. E sobre inteligência emocional? Conhecimento é muito mais amplo do que o conhecimento técnico e científico puro. Né? Quando você
Só para citar um exemplo, o Einstein tem o nome que ele tem hoje, não é exatamente porque ele fez só a ciência que ele fez. É porque ele se envolveu de forma ampla com as questões políticas, com as questões sociais da época, com as questões humanitárias e assim por diante. Então, tem gente que fez trabalho muito mais complexo do que o Einstein, talvez. Mas a quem a gente não dá, aspas, a mesma fama, porque o envolvimento era muito menor, né? Não perca!